das senadoras vai admitir ironia machista em relação às mulheres. A bancada feminina, senhor presidente, não poderia se fazer ausente neste momento. O que eu estou vivendo aqui agora é um desgaste de energia que eu já vivo há 4 anos. Ainda há um desequilíbrio de gênero muito grande nos espaços de poder. Que quando uma mulher entra na política ou ocupa um cargo de poder, ela não está ali com o intuito de mudar a sua própria vida. Ela está ali com o propósito de mudar a vida de outras mulheres que não têm a mesma oportunidade que ela. A representação feminina no Senado ainda é baixa. Nós estamos aqui, vamos participar ativamente e teremos o nosso protagonismo nesta casa. As mulheres continuam sendo minoria na casa. Das 81 cadeiras do Senado, elas ocupam apenas 15. A participação na política é uma luta constante das mulheres. E essa luta começou há muito tempo. Se a gente for ver a história, faz menos de 100 anos que a gente teve o direito a aprender a ler e a escrever. E mesmo assim, quando elas entraram na escola, elas só podiam, em matemática, cuidar das 4 operações aritméticas e elas não podiam estudar as outras matérias, álgebra, nada disso. A educação era o exemplo dos pais. Era a mãe que trabalhava na casa e que ensinaria a menina as prendas domésticas. Muitas vezes a mãe substitui a mão de obra feminina fora, na colheita do café, no corte da cana, no que fosse, e a menina está em casa resguardada. A virgindade dela nessa família de classe desfavorecida é um bem, será negociada depois no casamento que será escolhido pelos pais, jamais pela menina, até certamente o início do século XX. E o machismo estrutural desse país foi isso. As mulheres eram criadas para casar. O pai tinha um domínio total e depois passava esse domínio das mulheres para o marido. A mulher não era emancipada no cenário jurídico brasileiro, então ela tinha seus direitos muito limitados. O Brasil, quando ele foi estruturado enquanto país, colonizado, ele trouxe algumas marcas que impediam um avanço civilizatório. Inclusive, você tem uma escravidão que não era só semi-industrial no campo dos homens. Tinha uma escravidão das mulheres, ou seja, esses caras montavam haréns. A diversão desse pessoal era como do norte da África, que manteve durante mais de 1000 anos um comércio de mulheres que envolveu mais de 8 milhões de mulheres. Você o objetifica, você tem lá, sei lá, 30, 40 mulheres que você compra para servi-lo, para lhe servir sexualmente. Ninguém fala nisso, né? O Senado foi uma invenção do processo de independência, consolidado depois com a participação da nobreza e do exército. E era composto o Senado pelos membros da nobreza, pelos príncipes da Casa Imperial, né, e por senadores escolhidos entre os nobres da província e depois referendados pelo imperador. É por isso que a primeira senadora da história do país, né, tem muito antes da ascensão do direito de voto das mulheres. A primeira senadora foi a princesa Isabel, porque era membro da Casa Imperial e, por conta disso, tinha assento cativo no Senado. É célebre a frase do Visconde de Ouro Preto, se eu não me engano, para a princesa Isabel, quando ela assina a Lei Áurea. Senhora aboliu a escravidão e perdeu a coroa. Quando a abolição acaba, eles falam, não, então agora tem que acabar a monarquia, o que justifica a monarquia? Já acabou a escravidão, então agora precisamos ter um regime republicano. A primeira vez que surgiu no Senado a ideia de que mulheres pudessem votar e serem eleitas foi durante a Assembleia Constituinte de 1891. E logo que se levantou a possibilidade da participação feminina, muitas vozes, todas masculinas, obviamente, se levantaram contra. Sabe o que disse o senador Coelho e Campos? É assunto que não cogito. O que afirmo é que minha mulher não irá votar. O deputado Lacerda Coutinho de Santa Catarina disse: imagine-se agora o que seria deste congresso que já por vezes se torna um tumultuar comparável às ondas oceânicas, se aqui entrasse também o elemento feminino. Pois é.
Os constituintes reagiram assim, com gargalhadas. Está anotado nas atas da Assembleia. Mas enquanto eles gargalhavam, elas se organizavam. No começo do século XX, muitas mulheres começaram a se organizar e exigiam o direito de votar. Ficaram conhecidas como sufragetes, ou sufragistas em português. Em 1913, uma professora chamada Emily Davison jogou-se na frente do cavalo do rei Jorge V durante uma corrida na Inglaterra, o que causou a sua morte. Ela se tornou heroína e mártir do movimento sufragista. A partir dali, o movimento se espalhou com força pelo mundo todo. O movimento feminista no Brasil nasce, como nasce, aliás, o direito ao voto, de um grupo de pessoas, de mulheres absolutamente de elite. A Berta Lutz é filha de um dos maiores cientistas brasileiros, está chegando de Londres, onde ela viu o movimento sufragista acontecer e ela quer, então, instaurar um movimento, é bom que se diga, político. Ela era, de fato, uma feminista que tinha a ideia do qual seria o lugar da mulher na sociedade. Esse documento é de 1927, de dezembro de 27. É uma representação, dirige aos representantes da nação, com 2.000 assinaturas, solicitando a aprovação do projeto que institui os direitos políticos da mulher e o direito ao voto feminino. A figura que a gente sempre tem em mente sobre o voto feminino foi a Berta Lutz. Aqui está a assinatura dela. E o abaixo-assinado que segue, com essas 2.000 assinaturas de mulheres interessadas em votar. Leolinda Daltro. Ela funda o Partido Republicano Feminino. Essas mulheres estavam falando num cenário profundamente machista. Uma das coisas que se ouvia é: as mulheres não podem ter o direito ao voto porque isso vai destruir as famílias. Havemos de ser iguais. Se a mulher está habilitada para ser mãe, essa missão sublime e grandiosa, por que não há de estar para exercer o direito de voto? Faz-te deputada, depois senadora, depois ministra e talvez que ainda possas chegar a ser presidente da República. Eu acho que a Chiquinha é um exemplo maravilhoso, né? Até porque ela não era uma mulher branca que decide que não quer se casar, que não quer ter filhos. Enquanto mulheres lutavam por direitos no Brasil e no mundo, Clóvis Bevilacqua liderava a redação do Código Civil de 1916. Relatado por Rui Barbosa, o Código avançou em muitos pontos do direito civil brasileiro, mas não no que diz respeito à pauta das mulheres. O Código manteve a condição da mulher relegada ao lar e ao arbítrio dos seus maridos. As mulheres continuavam sem poder votar nem se candidatar. E se não podiam se eleger, não podiam ver seus direitos representados. Quando a gente fala de história das mulheres, presença nos espaços de poder, a gente está falando muito dessa característica física, que é de colocar os nossos corpos, muitas vezes em risco, nesses espaços que não são nossos. Em todas as eleições, as sufragistas iam e tentavam se alistar, não só como candidatas, mas como eleitoras. É essa ação diária. Abriu inscrição para eleição, eu vou lá me inscrever. Você não pode se inscrever, tudo bem, na próxima eleição eu volto e tento de novo. Tem uma história que eu adoro do Senado, até porque é uma mulher que eu acho particularmente importante, que é a professora Celina Viana. Ela era nordestina, ela era de Mossoró. Ela se alista para votar lá no Rio Grande do Norte, justamente numa eleição complementar para o Senado. E ela consegue, ela e outras 20 mulheres. Só que esse voto depois é invalidado pelo próprio Senado. E o que a professora Celina faz? Ela escreve para o Senado, pedindo para que aquela decisão seja refeita, seja revista, e para que os votos das mulheres sejam validados e para que o Senado considere a possibilidade de eleger mulheres e que mulheres também votem para o Legislativo. Nessa época, os estados tinham mais autonomia. Então, o Rio Grande do Norte é o primeiro estado a prever o voto feminino ainda antes da Constituição brasileira. E, evidentemente, isso atrai a atenção do movimento sufragista, né, que vai a Natal, no Rio Grande do Norte, procura o apoio do governador para construir candidaturas femininas no Rio Grande do Norte. Eu tenho esse vínculo com
com a mulher que foi a primeira chefe de um executivo na América Latina, a minha bisavó, que foi eleita prefeita em Lages, no Rio Grande do Norte, em 1928. Ela era filha de uma liderança política na cidade, né? O pai dela já era uma liderança política grande. Ela se casa nova com um promotor, mas quando ela está grávida da terceira filha, ele morre de gripe espanhola. Ela fica viúva, com 3 filhas, ainda grávida da filha mais nova, volta a morar com o pai na fazenda e ela já começa a assumir uma posição de ajudar na gestão da fazenda, que já é algo bastante raro e difícil de se pensar. Nós estamos falando dos anos 20, do século passado, 100 anos atrás. Ela se torna uma das administradoras da fazenda e isso vai promovendo um papel de liderança dela dentro da comunidade. Foi eleita com 60% dos votos e esse é um marco muito grande para a história. Alzira Soriano, mesmo em pouco tempo de governo, ela abriu estradas, botou motor para se ter luz, que naquela época ainda não tinha a energia elétrica praticamente em nenhum lugar, mas foi caçada a Alzira. Ela é eleita, vem a Revolução de 30 e caça todos os prefeitos. Então ela governou 29 e um pedaço de 1930. O presidente Getúlio Vargas, aqui no Palácio do Catete, sede da Presidência da República, assinou o decreto do Código Eleitoral que autorizava as mulheres a votar. Mas aí depois para de ter eleições pelo Estado Novo. Então é um período muito grande em que você tem esse direito, mas ele nem pode ser exercido. Em 1932, o voto não era obrigatório para as mulheres e votavam as mulheres casadas com a permissão de seus maridos e ou as viúvas e solteiras que tivessem condições para isso. Essas condições são condições financeiras. A decisão do Código Eleitoral de deixar o voto voluntário para a mulher vem em decorrência do Código Civil, que diz que o marido é o chefe da sociedade matrimonial. Então, significa que ele é que decide se a mulher pode sair de casa ou não pode sair de casa para votar. As mulheres negras não estavam votando. Elas não tinham recursos financeiros para solteiras ou viúvas irem garantir o seu direito ao voto, né? Então, esse é um voto de uma parcela da população feminina alfabetizada, com recursos, vivendo já nas cidades. É um primeiro voto excludente. Em 1962, 30 anos mais tarde, nós, enfim, vimos algum progresso. O Senado aprovou o Estatuto da Mulher Casada, de autoria do então senador Nelson Carneiro. Embora, aos olhos de hoje, o Estatuto pareça ultrapassado, ele alterou artigos importantes do Código Civil, mudando as vidas das mulheres. Com a nova legislação, por exemplo, as mulheres casadas passam a poder trabalhar e a administrar seus bens sem autorização do marido. Nesse estatuto, a mulher ganha direitos porque ela era propriedade do marido. Então, ela, por exemplo, ganha carteira de identidade, né? A gente não tinha carteira de identidade, salvo com autorização do marido. A gente não podia viajar se o marido não autorizasse. Mas os direitos eleitorais das mulheres só foram plenamente conquistados nos anos que se seguiram. A restrição do voto à mulher só cai plenamente no Brasil em 65. Quando o voto se torna obrigatório, aí o marido não pode mais segurar essa mulher em casa, né? E aí, aos poucos, vem a lei do divórcio, né? Um casamento, ele é um contrato em que se discute, inclusive, propriedades. Tanto que uma mulher desquitada na sociedade brasileira era nada. O impacto foi muito, muito grande. Era como se a mulher estivesse numa jaula e ela não pudesse sair da jaula. O preço de sair da jaula era você ir para um lugar tão ruim quanto a jaula. No momento em que o divórcio ocorre, ele começa a dar uma dignidade para a mulher, porque a mulher passa a ser um ser humano com direitos. E o homem também. Desde a proclamação da República, o debate sobre divórcio foi pauta no Congresso Nacional. Foram inúmeros projetos apresentados e rejeitados, sobretudo sob o argumento religioso do caráter indissolúvel do sagrado matrimônio. Foi só em 1977 que o mesmo senador Nelson Carneiro encontrou condições para a aprovação do seu projeto de lei do divórcio. O país inteiro reclamava, mas que faltava alguém que tivesse a coragem de afrontar, porque já sabia que ia contar contra si com as forças tradicionalistas, inclusive com a igreja. Bom, foi votando, até que um dia, né, quando a democracia começa a se estabelecer, com o presidente Geisel,
a filha dele, que era desquitada naquela época, convence o pai que tem que sancionar. E aí é uma brecha, é uma chance. Esta não é uma luta, como se disse, dos que têm interesse pessoal. Não, essa é uma luta dos que têm sensibilidade para as desventuras alheias, dos que têm olhos para dentro dos seus próprios lares, para os lares dos seus parentes, para os lares dos seus amigos, até piedade para os lares dos seus inimigos, que vêm destroçados pelo desquite, que ninguém, absolutamente ninguém, teve a coragem de defender dessa tribuna. Senhores, esta é uma luta de muitos anos. Deus permita que seja essa a hora da vitória, porque é a hora da vitória da moralidade da família brasileira. Atingiu, por conseguinte, a maioria absoluta. Aprovado o projeto Nelson Carneiro. A lei do divórcio vai dar para a mulher o direito de gerir com autonomia as suas escolhas na perspectiva doméstica e, assim, inclusive, sob o ponto de vista do direito do trabalho, por exemplo, com uma abertura maior para se inserir no mercado de trabalho, para construir outros espaços de interação social. À medida em que conseguem entrar de vez no Congresso Nacional, as mulheres levam com elas todos os desafios que já enfrentavam do lado de fora. A começar por uma arquitetura que não foi pensada para recebê-las. Para usarem o banheiro, por exemplo, era preciso que saíssem das proximidades do plenário, porque lá só havia banheiros masculinos. Mas as reformas vieram com os anos. Mas pode entrar um pouquinho aqui, não dá pra andar muito, mas dá pra vocês verem aqui um pouquinho, tá? Primeiro, elas passaram a circular no cafezinho, né? Elas não eram senadoras ainda, elas eram assessoras que prestavam trabalho de assessoria. E aí se faz a construção do banheiro do cafezinho. Ô, Vanja, estão em limpeza aqui, você vê que estão fazendo uma limpeza geral, tá vendo? A colega tá aí, que vamos começar segunda-feira, não tem nada não. Os bastidores é isso, né? E chega um momento em que, na gestão do senador Renan Calheiros, a procuradora era a senadora Vanessa. Que as bancadas dos senadores começam com o Acre, vem pela ordem alfabética, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, assim por diante. Conversa, eu e ela propõe para o presidente Renan a construção desse banheiro, do plenário. E aquele espaço, que era um enorme banheiro masculino, passa a ser 2 banheiros, um masculino e um feminino, ambos acessíveis. Qual era a mensagem que o Senado passava quando dizia: nós temos banheiros femininos até a porta do plenário? Era que o lugar das mulheres era até a porta do plenário, mas não era dentro do plenário. Foi só em 1979, ou seja, 155 anos depois da criação do Senado, que a primeira mulher eleita tomou posse. Encontra-se na casa a senhora Eunice Miquiles, representante do Estado do Amazonas, e eu convido os senadores para trazerem até a mesa para o compromisso de praxe. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eunice Miquiles assumiu uma cadeira no Senado pelo Amazonas. Ela não foi eleita como cabeça de chapa. Como o senador João Bosco faleceu durante o mandato, Eunice assumiu porque era suplente. Invadir aquele recinto aquele santuário masculino, dava assim, sabe, um frio, assim, você dizer, poxa, que coisa fantástica. A chegada de Eunice ao Senado simbolizava naquele momento um ponto alto nas conquistas das mulheres na política. Nessa cerimônia de posse, a novata foi presenteada com flor, chocolate e poesia. Foi uma recepção maravilhosa. Não deixava de ser discriminatória. De um lado, quer dizer, simpático, mas era discriminação. Nunca um senador havia sido recebido dessa forma. E eu percebi muito cedo o seguinte, que eu estava sendo recebida como, vamos dizer, como a dama, como a senhora, não como colega. Não como colega. Era para ficar ali bonitinha e tal, mas nada de estar se metendo muito nas coisas. Me perguntavam qual era a marca do sapato que eu usava.
Pouca coisa de política, muito mais da aparência e tal, como é que era, enfim. Era a primeira mulher, quer dizer, era um escândalo. Olha, eu me lembro de uma vez que eu cheguei um pouco atrasada para uma votação. Aí um senador chegou e disse assim para mim, não faça mais isso. A senhora nos fez perder a votação tal pela sua ausência. Eu fiquei meio humilhada. Aí veio um senadorzinho velho, antigo. Minha filha, não permita mais isso. Você é tão senadora quanto ele. Então não permita ser humilhada. Eu digo, eu sou senadora. Mas eu só me senti realmente à vontade quando eu fui pela primeira vez à tribuna defender o estado do Amazonas e defender a mulher. O Código Civil dizia o seguinte, que a mulher que não fosse encontrada virgem no leito nupcial poderia ser devolvida aos pais no prazo de 10 dias. Imagine como se fosse um objeto, enfim, que não estivesse em boas condições. Eunice Miquiles defendeu essa proposta em 1980, mas a imposição da virgindade só deixou de constar na lei mais de 20 anos depois, em 2002. Em sua passagem pelo Senado, Eunice Miquiles não conseguiu aprovar nenhum projeto. Para deputados e senadores, as pautas de Eunice Miquiles eram consideradas secundárias. Nunca essas galerias do Congresso Nacional estiveram tão cheias. Nunca esses corredores estiveram tão ocupados. Nunca os segmentos organizados desse país foram tão ouvidos, e ouvidos de fato. A Constituição Federal de 1988, quando ela elege o sujeito, o ser humano, como centro da sua construção normativa, ela o faz a partir de algumas referências importantes, como, por exemplo, a dignidade humana, a condição de igualdade, a condição de inclusão social. E é claro que se nós falamos em igualdade, nós falamos em igualdade, por exemplo, entre homens e mulheres. E todos os dias chegam novos grupos ao Congresso Nacional, cada um com a sua mensagem e com uma proposta de emenda popular. Aquele momento foi um momento lindo, foi um momento de conciliação, foi um momento em que nós nos debruçamos para falar do Brasil, para falar de gente, para falar das coisas, para falar do desenvolvimento, para falar do nosso meio ambiente, para falar das pessoas, dos povos tradicionais. Quer dizer, foi uma riqueza que contaminou, porque era o Congresso, né? Era a Câmara e o Senado, e nós tivemos aqui uma manifestação linda. O Brasil esteve aqui no Congresso Nacional Brasileiro. 20 das 25 mulheres da bancada feminina fecharam ontem um documento para ser entregue ao presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. É a posição delas sobre o substitutivo do relator Bernardo Cabral. Nós não fazíamos debates contraditórios ou contradizentes em plenário. Nós tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Nesse processo da Constituição de 1988, a gente teve aquele movimento do batom, em que as mulheres apresentaram os seus requerimentos, os seus direitos, fizeram uma marcha do batom, que sempre, inclusive, é objeto de exposição aqui nas casas legislativas. É muito interessante esse movimento. Lá vem o lobby do batom, quando vi aquelas mulheres todas entrando no espaço do Congresso Nacional para pleitear os seus direitos. No nosso primeiro documento, nós temos certeza de que será muito importante para todos os brasileiros, nesse instante, tomarem conhecimento da união das mulheres e da luta e da empolgação, da verdade que as mulheres querem transmitir no sentido das mudanças institucionais brasileiras. Muita coisa vai mudar para a mulher. Porque no momento que não há um cabeça, em que a sociedade conjugal é feita por duas pessoas em igualdade de condições, as coisas se modificam. Foram eficientíssimas no momento
momento da Constituinte. O lobby do batom reuniu, volto a dizê-lo, mulheres com aspirações políticas diametralmente opostas num conjunto de leis que beneficiou e beneficia a mulher até hoje. Glória a essas mulheres que sequer são lembradas. Elas foram absolutamente fundamentais para estarmos aqui hoje trabalhando e reunidas. As primeiras mulheres eleitas para o Senado como titulares, cabeça de chapa, foram Júnia Marise, por Minas Gerais, e Marluce Pinto, por Roraima. Foram eleitas em 1990 e tomaram posse em 1991. A primeira senadora negra eleita como cabeça de chapa no Brasil foi Benedita da Silva, em 1994, mais de 60 anos depois que as mulheres ganharam o direito de votar. Nas minhas campanhas, eu sempre tive os movimentos sociais como base. E dele nós tirávamos o slogan que seria a campanha, qual era o compromisso. Das mulheres, colocando a questão dos 30%, né, de cotas para as mulheres. E foi muito interessante porque foi apresentado pela deputada na Câmara e apresentado no Senado por mim. Nós juntamos, então, quando chegou da Câmara para o Senado e quando chegou do Senado para a Câmara, nós já tínhamos feito ali um grande lobby. Não conseguimos os 30%, mas naquela época conseguimos os 20%. Isso mudou a relação não só da representação política eleitoral, mudou a relação, inclusive, na composição dos partidos, porque nós queríamos também 20% das mulheres nos partidos na direção partidária. Eu gostaria de parabenizar todas as senadoras e deputadas federais pela importante vitória que nós, mulheres, obtivemos ontem no posicionamento histórico do Tribunal Superior Eleitoral. Foi acolhida por unanimidade a nossa consulta sobre a aplicação de pelo menos 30% do fundo eleitoral para campanhas de mulheres. Igualmente, foi definido 30% do tempo de televisão e 30% do tempo do rádio para as campanhas das mulheres. Olha, nós lutamos tanto pelas cotas, né? Quando se diziam as mulheres não querem se candidatar. Não é verdade. Vai se candidatar para trabalhar muito, para deixar os filhos de uma maneira menos cuidadas numa campanha, para ouvir do marido coisas que está sendo abandonado. A vida toda foi dito e construído que a mulher tem a obrigação da sua vida privada, né, da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. E quando ela quer ir para a vida pública, ela vai, mas ela vai com muita luta. Eu tinha filhos pequenos, quando dava assim, sexta-feira, eu levava eles para o gabinete, eles ficavam lá desenhando, mas a caçula, ela ficava muito ansiosa. Então, nesse dia, não teve conversa, ela quis ir comigo para o plenário. E aí, de repente, ela está sentada na cadeira ao lado e eu ia fazer o meu discurso. Quando quem estava dirigindo os trabalhos se dirigiu a mim, dizendo que pessoas estranhas não poderiam sentar na cadeira dos senadores. E a pessoa estranha era uma criança de 3 anos. Aí, um guarda, de alguma forma, fez um movimento de vir na minha direção. Eu digo, não, por favor, você não vai fazer isso, né? Aí, o senador Suplicy, o senador Pedro Simon, falaram, isso é um absurdo, é uma criança, imagina, se uma criança é uma pessoa estranha aqui dentro, né? Quem é familiar a essa casa. Quer dizer, uma instituição que não estava preparada para aceitar a diferença de quem lida também com o fenômeno da maternidade. O homem na política é uma coisa, a mulher é outra. A gente tem também na política a 3ª e a 4ª jornada, né, que as mulheres têm no seu dia a dia, a mulher que trabalha. E que não vai ter um tostão para fazer campanha, que o partido não dá igual para homens e mulheres, e que depois a televisão também não é equânime. Que elas possam verdadeiramente ter aquela cota que garante a sua participação, mas também que tem direito ao recurso que vai garantir com que ela tenha uma campanha realmente competitiva. Hoje, na Galeria das Senadoras da República, já são mais de 70 retratos. Nos últimos 45 anos, fomos de apenas uma representante, em 1980, para 15, em 2024. Já é um avanço.
Mas as senadoras continuam sendo a minoria. São 15 mulheres e 66 homens. As conquistas estão aí, mas ainda temos um longo caminho de luta pela frente. De 2003, 2004, 2005, a gente ainda estava tirando anacronismos muito discriminatórios do Código Penal, do tipo, o que é estupro, sabe? Sexo anal e tal também é. Ou vamos criminalizar assédio sexual, tirar termos de mulher honesta dentro do Código Penal, que davam justificativo e até hoje dão para o discurso da honra dos homens que podem matar as suas mulheres porque sua honra foi ferida até hoje. Homens violentos, homens assassinos usam um argumento que não é jurídico mais e ganham. Um fato relevante que merece destaque foi a questão da tese da legítima defesa da honra. A gente tem aí o grande caso que todo mundo lembra da Ângela Diniz e o Doca Street. Isso foi utilizado no julgamento pelos advogados, o Evandro Lins e Silva, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, como tese a excluir o crime. E isso só foi debelado, pasmem, em 2021. Você conhece alguma lei? Uma lei que me vem na cabeça é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha. Conheço a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, eu já usei ela. E eu, por exemplo, já sofri tentativa de feminicídio. E na época, assim, por exemplo, ainda não tinha Maria da Penha. E se tivesse, eu seria bem mais assistida. De minha experiência como médica, gente, nunca tive um plantão, principalmente de final de semana, para não ter mulheres agredidas. Você imagina que chegava ali só aquelas agressões mais graves. Todas as vezes, todos os plantões tinham isso. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Com isso, a reincidência se tornava cada vez maior. Que o agressor, normalmente, ele já faz a agressão psicológica, ele tira a autoestima. Muitas vezes as mulheres são estupradas e têm vergonha de dizer ou se sentem culpadas. Em 1983, um caso sórdido ocupou as manchetes e acelerou a mudança nas leis de proteção às mulheres. Aquele homem, que um dia fez você acreditar que te amava, esse homem um dia você estava dormindo e deu um tiro nas suas costas, Depois do nascimento das nossas filhas, ele mostrou a verdadeira personalidade dele. Se tu não gosta mais de mim, por que tu não arranja outra? Ele não aceitava separação. Eu não ia me atrever a uma separação judicial diante da realidade brasileira. Não existia nem delegacia da mulher do país. E o que ele achou que era bom para nós dois era me eliminar. Ela luta anos e anos e anos por justiça. Ela precisa ir a organismos internacionais para fazer com que o Estado brasileiro reconheça a violência que ela sofreu. E a Corte Interamericana determinou que o Brasil editasse uma legislação protetiva das mulheres. Surgiu, então, essa lei. Nós debatemos o tema em todo o país, em todos os estados. E o que nós podemos constatar é que essa violência ela é realmente muito maior do que a sociedade pensa. Eu me lembro de ver aquelas reuniões acontecendo com juristas, com especialistas, com as ONGs, com o movimento feminista. Era uma ebulição de chegou a hora, vamos fazer avançar. A gente olhava a legislação de outros países, na Espanha, outros lugares que estavam tendo uma lei integral de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. E aí ele é apresentado, pelo executivo, mas ele é fruto desse processo,
que eu acho que a nossa história conta pouco, né? Parece que é a lei do governo Lula, mas ela é a lei das mulheres, ela foi feita pelas mulheres. Projeto que objetiva o combate à violência doméstica. Passamos à votação. As senhoras e senhores senadores que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, da minha alegria em poder relatar esse projeto e agradecer a Vossa Excelência a deferência de confiar em mim. É um projeto de tamanha responsabilidade. Eu tenho certeza que esse projeto virá ajudar as famílias brasileiras. A gente fez uma pesquisa nas escolas com os alunos, adolescentes, e um dos números que impressionavam a gente era que todo mundo ouviu falar sobre a lei, mas saber realmente o que trata, né, a lei, o que os artigos ali estão lhe dando a oportunidade de cobrar, né, do poder público, cobrar, enfim, das autoridades judiciárias que sejam executadas, eles não têm conhecimento. Então, eu acho que o primeiro ponto é divulgar o que trata a lei que já foi aprovada, enfim, que já vem aí defendendo, realmente ajudando nessa defesa do combate à violência contra nós mulheres. Uma coisa é você ver o discurso, o comprometimento com a lei através do discurso, outra coisa é você ver a aplicação do recurso para que aquilo realmente pudesse ser efetivado. A Lei Maria da Penha foi uma lei que é considerada a terceira melhor lei do mundo, né? Nós só ficamos atrás da lei chilena e da lei espanhola, mas acho até que se nós formos hoje cotejar todas as alterações que a Lei Maria da Penha sofreu pelo Parlamento brasileiro, ela é a melhor lei do mundo, porque ela é muito garantidora de vários direitos que os outros países ainda não conseguiram avançar. 2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Nesse ano, nós trabalhamos muito para a aprovação efetiva pelo Congresso Nacional da tipificação do feminicídio. Este projeto que mudou o Código Penal brasileiro e passou a incluir o assassinato de mulher por razões de gênero entre os tipos de homicídio qualificado. Também o tipo do crime é considerado hediondo. Os números mostram que, em média, 4 mulheres são mortas por dia, né? Os dados cresceram muito. E o projeto, em seu conjunto, é um endurecimento das penas em relação ao feminicídio. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual. Eu tenho muito orgulho de ter sido a autora da lei do stalking. Até então, perseguir alguém era tratado como uma contravenção. Hoje, é crime e dá cadeia. Mesmo assim, em 2023, foram registrados mais de 77 mil casos de stalking. O acochamento, que a gente chama no popular, que é essa coisa, né, do assédio dentro do transporte público, estupro coletivo, que era um crime que a gente, no passado, a gente nem ouvia falar e que a gente tipificou, entre outras coisas, isso tudo foi avanço. Se a mulher tiver autonomia econômica, ela deixa aquele agressor com quem ela convive, às vezes até o pai de seus filhos, com quem ela come, com quem ela dorme, submetida à dependência econômica. Imagina o tamanho da conquista, da gente conseguir igualar salários de homens e mulheres, uma injustiça que já vinha ocorrendo há séculos. Foi uma lei muito acompanhada, nós tivemos que negociar muito, uma vírgula daqui, uma vírgula de acolá, porque vai atingir também os interesses da empresa privada, não é? Do mundo do trabalho, das relações do trabalho. Mas a negociação prosperou muito. O que não pode é se perpetuar uma discriminação que até hoje existe, 80 anos após a CLT, para funções iguais, salários diferentes. Será uma vitória da igualdade, mas, acima de tudo, será uma vitória para a sociedade. Aprovado o projeto com as emendas números 15 a 18 de redação. E em todos os trabalhos, postos de trabalho que existem no Brasil, não vai mais poder a mulher ganhar menos que o homem, na verdade? Não se pode avaliar isso por gênero, tem que avaliar por competência. Então, assim, isso não pode acontecer mais. E vai ser terminantemente proibido que aconteça. Não é a única coisa para a mulher sair do ciclo da violência. Porque se fosse, mulher rica não apanhava. E não é verdade. Mas é primordial para que se saia do ciclo de violência.
Como é que nós poderíamos atuar no Senado? Criando uma cota nos nossos contratos de terceirização de mão de obra para mulheres vítimas de violência. E ela virou algo que hoje já está na lei de licitações, ela está presente hoje na maioria dos estados. O Senado foi o primeiro a enxergar essa possibilidade, os outros órgãos conseguiram olhar para o Senado e pegar essa possibilidade e colocar nas suas realidades. A Procuradoria da Mulher é mais um instrumento que a gente tem de dar visibilidade da importância da mulher participar dos locais de poder e da importância, falando da violência contra a mulher, que é uma realidade, da denúncia. Então, o que é que a Procuradoria faz aqui? Eu, como procuradora, fico orgulhosa, cobrar do Estado brasileiro a efetivação dessas leis. Como é triste ter que ter lei, essas leis têm que existir porque existe a necessidade. E como é feliz também quando a gente consegue aprová-las e, de verdade, fazer com que ela seja efetivada. Mas não é tão simples, não é só aprovar. Tem que aprovar, ainda tem que lutar para que verdadeiramente aconteça, né? É assim, a luta não para. Que a gente teve o grupo das pioneiras e a gente tem hoje o grupo das desenvolvedoras. As pioneiras, como Marta, como Jandira, como Benedita da Silva, eu própria e tantas outras, foram aquelas que foram, sem nenhum suporte, sem nenhum amparo institucional, fazer esse debate pelas cotas, pelo direito, ampliar a participação das mulheres na política. Eu fiquei com o menor gabinete do Senado Federal. Esse gabinete foi da senadora Marta Suplicy, o menorzinho, debaixo do plenário. E aqui, a nossa micro sala de reuniões. Quem conhece aqui no Senado sabe o tamanho da sala dos senadores. Nessa aqui a gente fica todo mundo apertado. Então eu cheguei cheia de sonhos, cheia de vontade, assim, e propondo projetos de lei. Quando eu vi, cadê a tramitação? Que dia que isso vai passar por aqui? Eu vou ter condições de trabalhar esses projetos na Câmara? Vai ser sancionado, não vai? Aí é o que a gente percebe, né? A dificuldade da mulher transitar pelos espaços de poder. A primeira linha de crédito em mais de 300 anos de trabalho dos seringueiros, dos extrativistas, foi criada quando eu fui eleita senadora, a primeira filha de seringueiro, né, senadora, e foi criada nessa época. Mas quem teve que fazer a defesa da proposta foi o senador Serra, porque se fosse eu, não seria aprovado. Como o que eu queria era o benefício, eu tive que abrir mão da autoria, o que é um processo perverso. A mesma ideia pareceria terrível vindo de mim. A mesma ideia vindo do senador Serra era uma ideia brilhante. Eles pensam que eles nos distraem. Enquanto nós distraímos as mulherzinhas com essas pautas, que nós levamos a sério, que nós levamos tudo a sério, eles cuidam do poder, daquilo que dá dinheiro. E eu digo assim, por favor, eu quero uma cadeira na Comissão Mista de Orçamento. Eu quero legislar sobre patrimônio, eu quero legislar sobre tributos. Chega um momento que parece que cansa. Você tem que provar que você pensa, você tem que provar que você é inteligente, né? Antigamente, quando alguém dizia, olha, eu vi um artigo da senhora, achei muito interessante. Eu sei que não foi a senhora que escreveu, que foi a sua assessoria, mas achei ótimo. Eu reagia. Hoje eu fico com pena, né? E procuro reagir de uma outra forma, né? Trabalhando para que nem mais uma mulher preta tenha que ser subestimada por esse tipo de forma. Nas reuniões de líderes, por exemplo, onde a maioria absoluta é de homens, quando o homem fala, os demais escutam. A mulher passou de 30 segundos, 1 minuto, começa o burburinho em que você tem que bater na mesa. Participei de mais de uma reunião onde colegas batiam na mesa e falavam, eu quero respeito, eu quero que pelo menos vocês escutem o que eu tenho a dizer. Que a questão de ordem já foi resolvida, ontem já foi de alguma forma decidido pela presidência desse 18 homens vão falar e 2 mulheres não podem. 18 homens vão falar. Pela ordem. Titular e suplente, mulher não pode. Mas por que é uma pra nós? Por que vocês não são gabinete? Da CPI, eu acho que trouxe um pouco daquele olhar do brasileiro ao trabalho, à participação das parlamentares.
familiares aqui na casa. A gente percebeu logo no primeiro dia que não tinha nenhuma mulher indicada como membro, né? Então eu fui logo no primeiro dia e falei, ei, não tem nenhuma mulher, mas eu vou estar aqui participando como senadora. Depois de muito embate comigo, a Simone Tebet, a Soraya, né, a Leila, muito firme como é da sua personalidade. Então nós partimos para cima e conseguimos ali assegurar a nossa presença. Essa união da gente, apesar da gente ser às vezes menos de 15% do Senado Federal, percentagem de mulheres, a gente é a segunda maior bancada. Então, foi com esse argumento que a gente conseguiu ter uma cadeira no Colégio de Líderes. Porque o debate, aquele que acontece por trás das câmeras, aquele que não está na fotografia, onde é discutido de fato a ordem do dia, lá não havia uma presença de uma mulher de forma direcionada a dizer, olha, a pauta feminina tem que estar de fato na ordem do dia. Nós já tivemos tempos, inclusive no Senado Federal, que nem sequer mulher havia no Colégio de Líderes, né? Então isso me estimulou, na verdade, a criar um projeto de resolução que estabeleceu exatamente a presença dessa mulher no Colégio de Líderes. Nós temos direito no Colégio de Líderes à voz, nós temos direito no Colégio de Líderes a destaque, portanto, eu diria a voto, porque você apresenta ali o destaque para fazer o processo de votação, e isso mudou de forma considerável. Eu fui a primeira mulher candidata à presidência do Senado em 198 anos de história. Sabia que ia perder, ali as coisas... Eu cheguei de última hora, porque o meu partido, os candidatos foram ficando pelo caminho, dizendo que não tinham apoio. Eu falei, eu vou porque eu preciso de uma voz feminina para dizer o que pensa e para plantar uma semente, porque um dia, aposentada de bengalinha, eu vou ver uma mulher presidindo o Congresso Nacional. Nós queremos efetivamente ter os espaços de deliberação antes de vir ao plenário. Acho importante, é uma homenagem à mulher brasileira. Tenho certeza que faz parte, inclusive, do seu compromisso que fez aqui no discurso belíssimo que apresentou a toda a nação e a todos nós. De fato, senadora Simone, esse foi um compromisso que eu apresentei aos meus colegas senadores, mas, sobretudo, às minhas colegas senadoras, por ocasião da minha candidatura. A bancada feminina tem tratado de temas muito relevantes para as mulheres. Nós aprovamos, senadora Alci, 35 propostas legislativas em um ano, das quais 14 já são lei. Nós temos as nossas divergências ideológicas, você tem parlamentares de direita, de esquerda, de centro, mas quando a pauta envolve, por exemplo, a violência de gênero, a violência moral, psicológica, política, sexual, as mulheres se uniram e se unem, e nesse aspecto, com praticamente a unanimidade do Congresso Nacional, sejam homens ou mulheres. Os deputados e senadores que compõem a Comissão Mista de Orçamento elegeram a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, para a presidência da CMO pelos próximos 2 anos. Declaro eleita e empossada a senadora Daniela Ribeiro. Num ano de mudança, governo novo, uma nova história no que diz respeito às mudanças, a gente sabe disso, e novos desafios, arcabouço fiscal, nós temos aí a LDO. E a senadora Daniela, ao assumir essa agenda, ela já trouxe um desafio de destinar uma parte do orçamento público brasileiro para o combate à violência contra as mulheres. Então, veja como é importante que uma mulher esteja à frente disso. Dizer a cada uma de vocês aqui, mulheres, que nós temos toda a condição de ocupar os mais variados espaços de poder, independentemente da nossa condição econômica. Eu tive o prazer de destravar um projeto no ano passado, que agora virou lei, que é a laqueadura e contraceptivos, que a mulher não precisa mais da autorização do cônjuge. Dizia que eu aproveito para falar de um projeto que eu apresentei, que torna obrigatório a participação de um parente na hora do pré-parto na mulher, do parto e do pós-parto. Propõe a criação de linha de crédito voltada à pesquisa e ao desenvolvimento de bens domésticos acessíveis. Nós que estamos aqui agora temos uma responsabilidade muito grande de abrir ainda mais os caminhos e as possibilidades para as que virão depois de nós. Nós, mulheres, temos que dar as mãos e trazer mais mulheres se quisermos ter justiça para mais da metade da população do Brasil. Eu vejo o olho das mulheres brilhando para fazer parte da política, que cada vez mais nós vamos ter mulheres aqui mais aguerridas. Nada vai me impedir de falar o que eu penso, de falar o que eu sei.
Pra cima de mim, não. Eu sou a exceção da exceção e nós não queremos a exceção. Nós não queremos o extraordinário, nós queremos o ordinário. Que seja corriqueiro e ordinário, mulheres pretas, mulheres brancas, indígenas, amarelos, ricos e pobres, tendo igualdade de oportunidade. Olha, se a Benedita é senadora, por que eu não posso ser? Eu posso ser senadora, posso ser o que eu quiser. Que as mulheres estão aqui em todos os setores, fazendo política desde a hora que nascem. Precisamos de mulheres em pontos de poder, em postos de poder, para ajudar o Brasil.